O MundoCast de hoje é um MundoCast especial. Vamos falar sobre empoderamento feminino, empreendedorismo e formação de liderança. E estamos recebendo duas convidadas que são destaque nessas áreas de atuação. Estamos falando de Milena Junqueira, especialista em gestão de pessoas e DHO, coach executivo e empresarial, treinadora empresarial e atua há 9 anos no desenvolvimento de lideranças para alto desempenho. E também Fernanda da Silveira Joia, gestora empresarial inspirada em desafiar limites e desenvolver pessoas. Profissional em formação diversificada, graduada em Direito e Administração, possui MBA em Gestão Financeira pela FGV, mestrado pela USP e doutorado em Agricultura Sustentável na temática da liderança feminina. E atualmente atua como CEO da Insane, empresa especializada no desenvolvimento e desenho de interfaces digitais. E vamos começar, primeiramente, agradecendo a presença de vocês. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Milena. Fernanda, eu gosto sempre de começar as entrevistas perguntando, quem é Fernanda? Uau, Américo, é uma excelente pergunta para começar mesmo, né? Primeiro, agradecer o convite, principalmente por estar ao lado da Milena, uma mulher que eu admiro tanto e é tão inspiradora, então para mim é um prazer. E aqui minha primeira vez na rádio, Que bom, né? Já para a gente tratar de um tema tão importante. E a gente saber quem nós somos, esse autoconhecimento, já é o início de uma jornada. Então, hoje eu me defino muito como uma líder inspiradora, mãe e esposa. Que maravilha. E você, Milena? Quem é a Milena? Ah lá, essa aí é pra chutar o pau da barraca. Ele começou de um jeito muito fácil. Mas também agradecer por essa oportunidade, por esse espaço, né? Um espaço tão importante, a voz, né? Um lugar tão importante. Também ao lado, rasgar a seda à vontade aqui, porque ao lado da Fernanda, que eu também admiro muito, a gente troca muita ideia e troca muita experiência, porque a gente vai conversar disso hoje, o quanto é desafiador esse universo corporativo, de liderança, um pouco mais para nós ainda, né? Mas isso vem mudando. Sim. Então, eu também coloco a liderança na frente da minha identidade. É inevitável colocar dessa forma. Então, eu sou líder e inspiro outros líderes a ter uma performance mais saudável e mais alta, né? E sou noiva, sou alfenense. Coisa né? boa. Sul mineira aí e seguindo nesse desafio de dar voz para esse conhecimento, desenrolar essa prosa, né? Transformar a liderança num ambiente como esse, leve, acessível, gostoso. É isso que eu faço, é isso que eu busco fazer. Vocês que estão entrando, né, fazem parte há muito tempo já, e quebrar essa barreira, porque esse mundo corporativo geralmente é dominado pelos homens, né? Dá curso de liderança, dá curso de aperfeiçoamento. Como que é isso? Então, esse cenário vem mudando rapidamente, Sim. né? E a gente acredita que pelas habilidades femininas entrando no mercado de trabalho, nas mesas altas, na alta hierarquia, pelas empresas terem percebido que trabalhar a cultura é algo mais feminino mesmo, né? Então, hoje a gente entende de uma forma, não querendo ser muito sexista, mas Sim. essencialmente, meta e resultado, desempenho é uma energia mais masculina e cultura, valores, princípio, propósito é uma coisa que as mulheres vêm falando muito. Então, tá melhorando essa resistência, né, Fê? Sim. Essa barreira que você traz, e você tem razão, mas isso tá mudando. Então, eu acho que nós estamos passando por um tempo de um pouco mais de facilidade. Sim. Né? Então, eu comecei há 10 anos nesse universo, então eu vi muita diferença de quando eu comecei. Né? Eu já tinha experiência, já tinha uma jornada, mas tinha uma resistência muito maior. Né? Um desvalor, um descrédito, né? para o público feminino. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente sente que tem, inclusive, mais abertura, né? convites. Né? E muito mais convites do que antes. Você falando nessa linha, sabe uma coisa que me lembra? Que é muito assim, quais são as características que a gente busca na liderança? E não é algo
calculado para você falar que essas características são mais femininas, mas aconteceu que sim. Sim. Não é? Então, hoje, se você for observar, a gente não quer mais uma liderança rígida, autocrática. Você quer uma liderança mais inspiracional, que cuida de pessoas, que tem esse olhar. E, consequentemente, você está falando muito de características femininas. Sim. Então, uma coisa é complementar a porque outra. a mulher ela já tem aquela habilidade de liderança. Pode não, por exemplo, no lar, né? Nos relacionamentos. Quer o homem queira ou não, a mulher lidera mesmo, né? E para você que disse aqui que é mãe, professora... De 2 meninos. 2 meninos. É Dois muita meninos. energia aí, né? É. Como é trabalhar, né? Porque geralmente acaba, querendo ou não, a mulher ter uma jornada dupla, tripla, Sim. né? A gente fala também muito do mental, né? Sim. Então, você tá, mesmo no momento de descanso, aquela sobrecarga emocional do saber, será que a geladeira está cheia? Tenho que passar no mercado. Marcar o dentista, tem o pediatra para marcar. Então, são tantas responsabilidades que nós nos colocamos e fica jornadas triplas, quádruplas, quíntuplas, mas graças a Deus nós temos o apoio de homens que têm esse olhar. Né? Hoje em dia, a gente busca uma parceria. Não é separar. Não é falar assim, eu quero ser uma líder feminista e só mulher no poder. Não é isso. É uma equidade, né? É uma equidade de gênero. Nós temos um estudo que foi lançado no Fórum Mundial desse ano, que diz que se a gente continuar no mesmo ritmo de ascensão feminina, que é tão devagar, a gente vai chegar numa equidade de gênero só daqui a 131 anos. É muita coisa. É muita coisa, não é, América? Muita coisa. Então, sim, nós temos que nos posicionar, nós temos que inspirar, então mostrar que dá para fazer. Com a minha família, eu busco isso, porque antes a minha inspiração era muito de uma liderança feminina que não tinha família. Era uma coisa ou outra. Ou você era executiva, ou você era do lar. Você não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tinha espaço para as duas coisas. Então, eu tive muita dificuldade de ter inspirações, de ter mulheres, modelos para eu olhar e falar, nossa, é assim que eu quero ser. E então, eu busco ser essa inspiração, né? Então, eu me coloco muito nesse lugar. Às vezes a gente fala, nossa, mas nada do que eu estou fazendo é tão relevante ou tão importante. E, de repente, você recebe, né, uma mensagem de uma aluna que seja, de uma colaboradora, falando... Eu espelho em você. Isso dá tanto gás. Isso, assim, faz a gente querer fazer mais, estar aqui, trazer nossa voz, colocar nossa voz no mundo para essas coisas. Milena, você nesse mundo corporativo, treinamento, quando te procuram, qual que é o principal objetivo? O que eles te passam, o que está faltando nessa questão de liderança, né, no mundo executivo? Essa pergunta é muito boa e ela é tão mutável. Ela é um camaleão, né? Como eu estou nessa jornada há um tempo, essas demandas, esses desafios, eles vão mudando muito e de uma forma muito rápida. E para mim é riquíssimo acompanhar esse movimento e me coloca num constante aprendizado, né? Buscar formações e tudo mais. Então, por muito tempo foram competências, né? Então, como eu falei, no começo, quando eu comecei a treinar, ou fazer as jornadas, ou até as mentorias executivas, trabalhava-se muito planejamento, organização, visão de meta, gestão de resultado, né? Coisas bem racionais e muito focando no resultado imediato e muito no resultado financeiro da empresa. E era o momento. Mensuráveis, né? Talvez, tangíveis, indicadores, tudo muito calculado, né? E era o momento mesmo. A água estava para esse peixe aí, né? O mundo pedia isso. E aí, conforme o mundo e a sociedade mudam, a empresa muda junto. Aí a gente veio numa necessidade absurda de soft skills, né? Como as pessoas dizem. As competências relacionais, emocionais, sociais, de trabalhar a inteligência emocional, comunicação efetiva, de entrar com as psicólogas para dentro da instituição, né, com a psicologia organizacional. Então, trabalhar o campo emocional, social e relacional ali dentro. Isso foi uma grande onda. E agora a gente já está indo para um lugar mais legal ainda, né? Inclusive, eu tenho uma formação essa semana em São Paulo, no Libicon, que é sobre virtudes, valores e propósito. Né? Então, ela trouxe a questão do Fórum Mundial, né? Em 2021,
esse mesmo fórum de Davos colocou que o futuro da liderança, é um futuro muito breve, vai exigir pessoas que tenham os interesses maiores do que os próprios, né? Um propósito maior do que a si mesmo. Propósitos sociais, que está vindo aí com ESG, né? Então, trabalhar esse líder num modo muito mais amplo, até espiritual, né? Que agora a gente está trazendo aí, porque são seres humanos e são todas essas dimensões que são importantes. O líder, ele é referência, ele é exemplo para todo mundo, então ele tem que se desenvolver de modo bem maior. É porque ele vai, no dia a dia, ele vai tratar com as pessoas. Exato. Ele está lidando com pessoas, não com máquinas, né? Fernanda fala uma palavra sempre, tem o livro dela sobre isso, né, que é o inspirar. Então, inspirar a quê? É inspirar as pessoas a pensarem o quê, a fazerem o quê. Então, é aquela história. Todo mundo quer uma sociedade ética, equilibrada e produtiva. Mas ninguém quer ser essa sociedade. Na empresa é a mesma coisa. O líder, ele quer uma equipe ética, produtiva, de alta performance. Mas ele tem que começar por ele. A transformação começa a autoliderança para uma posterior liderança, né? Então, hoje, é muito comum as pessoas buscarem, né, trazer essa demanda, né? Meu líder precisa enxergar além dele mesmo, precisa enxergar de modo mais amplo, sistêmico, enxergar o futuro da organização. E a gente vai correr atrás de também se nutrir de todo esse conteúdo para dar conta de passar. Sem dúvida, porque a imagem da empresa ela se reflete na sociedade. Ela tem essa função. A empresa ela tem a função não só financeira, né, de melhorar o quesito financeiro de uma sociedade, mas a empresa ela está alocada para gerar transformação positiva. Sim. Ela tem poder para isso. Gera renda, isso começa né? pelo líder. Sim. Né? A questão do empreendedorismo, né, que você atua também nessa questão, como é que está hoje essa pegada que hoje se usa muito, né? Empreender, o empreendedorismo, esse caminho está indo, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, América. E assim, antigamente, se você for pegar, indo para a linha de empreendedorismo feminino mesmo, eram mais as mulheres que não tinham opção. Não era algo pensado, planejado, que eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio. Era uma falta de opção. Era uma necessidade de sobrevivência, né? Tanto que você ia, né, na periferia, você vê aqueles negocinhos locais, sempre liderados pela mãe, sozinha, muitas vezes, com as crianças. Hoje já é uma opção, né? Então, a gente trabalha, tem tantos programas, tantos cursos, tantos projetos de empreendedorismo feminino. A gente fala, a mulher não é a minoria, ela é a maioria, né? E, sim, assim, a outra metade, todos, elas deram à luz, a outra metade. Então... Eu no comando sempre. Então, assim, vê-las nessa posição, buscando, e muito também, quando a gente falou naquela questão do homem, muito para a métrica, para o planejamento estratégico, para o financeiro, as mulheres iam para o empreendedorismo muito amador, muito local, né? Informal. Os rapazes, os meninos, até na faculdade você vê, eu quero ser um unicórnio, eu quero empreender. E as meninas muito ali... Pé no chão. Por não ter, sim, mesmo essa oportunidade. E quando a gente começa com empresas que se posicionam na sociedade, que trazem projetos, que estimulam o empreendedorismo, que estimulam outros projetos sociais, em um primeiro momento, por uma cota verde, por um ESG, ok, mas não vamos minimizar isso. Que seja por cota, que seja da maneira que for, que comece como tenha que começar, para depois isso refletir na sociedade, né? Então, quando a gente diz que a empresa reflete, é reflexo, ela é sim, e nas oportunidades. Então, se a gente começa a implementar projetos de diversidade, projetos ambientais, sociais, dentro de empresas, a gente também começa com que isso aconteça na sociedade, isso reflete no empreendedorismo. Sim. Né? A vontade de aprender, de sempre buscar apoio, parcerias. A gente tem instituições como Cubo, Vibra, são que dão... O próprio Sebrae, né? Como é estruturado, como cresceu. Nossa, assim... O Sebrae está na nossa mão, né? Tão pertinho. E gratuitos, né? Então, informação, que é isso que a gente está falando. Então, acesso à informação está mudando o mundo. Assim. A informação hoje está muito fácil, né? Muito, na palma da mão, né? Muito. Você tem acesso a tudo. E você, na sua atuação em empresas para executivos,
teve um momento que você chegou e é muito desafio, foi muito desafio, uma pessoa te desafiou mesmo no limite? Você chegou a ter isso? Teve muito truco em cima da mesa, América do céu. Aqui não. Eu tenho 1,58 m, do sul de Minas. Mulher braba. Né? E assim, brava, mas até você conseguir colocar esse espaço de uma maneira gentil, elegante. Sim. Porque uma consultoria, por exemplo, eu tive 9 anos como gestora e líder. Sim. Aí dá para ser brava. Porque você tem um espaço para isso que é até esperado de você. Sim. Mas o chip muda muito quando você é consultor, né? Quando eu me tornei consultora, eu já não podia mais trucar. Eles eram meus clientes. Então, eu tive essa transição, mas assim, tive muito, muito desafio, me formou muito, porque eu trabalhei na área hospitalar, gestão e liderança hospitalar. Então, em cidades grandes, né? São Paulo, Diadema, São José. Então, ali eu tive muita resistência por ser mulher. Até culturalmente, né? Até por ser mineira, a gente cultural, eles acham que aqui só tem capim e pão de queijo, né? E a tem gente aqui mesmo. estudando e super se desenvolvendo. Não todos, né? Mas isso acontece. Então, eu já tive resistência nessa fase. E quando eu fui para a consultoria, a minha maior resistência foi uma coisa muito legal para mim. Minha maior resistência foi a pessoa não acreditar no projeto ou não abraçar a execução dos projetos. Então, eu não tive muita resistência nas tratativas, porque sempre era uma negociação muito amigável, né? E todo mundo queria o mesmo resultado. Mas, principalmente em algumas cidades menores, os diretores com dificuldade de executar os projetos. E aí, você tem que achar o caminho, porque você não pode mais trucar, tem que achar um caminho de influência e não de comando, que é muito diferente. Sim. Né? E o que eu ia trazer até um pouquinho antes na fala dela, que a consultoria me ensinou, que a liderança não é mesmo um papel, não é um crachá, uma cadeira, né, um lugar na empresa, é uma competência. Né? Então, hoje, sendo consultora e treinadora, eu também tenho que ser líder. Completamente aprendível, completamente... Porque tem gente que fala assim, não, eu não sou... Não nasci para isso. Né, mas não entende que pode ser. Desde que você queira trabalhar para isso. Por exemplo, a Milena tem um curso de liderança que te coloca desde o início. Então, se você quiser buscar, você tem ferramentas para buscar. Basta querer, né? Senão, não entender o propósito disso, querer por quê. Né? Mas é muito interessante, porque tanto o empreendedorismo quanto a liderança, ela é uma competência. Ela é uma decisão interna que a pessoa tem. Você, por exemplo, você pode não ter um papel de liderança numa empresa e você pode liderar. Sim. Né? Pela influência, pelo exemplo positivo, por ser referência a algum assunto. Né? Então, eu aprendi a jogar um pouco com essas resistências de uma outra maneira e muito mais assertiva. Nos 9 anos lá, eu era muito, muito nova, né? Eu formei com 21 anos e já caí numa posição de liderança, né? Imagina, eu não tinha nem juízo, quanto mais maturidade para isso. Mas foi desenvolvendo, as pancadas, né? Que fazem aprender, Total. Mas uma caminhada. Tem curso que ensine algumas coisas. É uma caminhada, né? Que você vai passo a passo adquirindo isso, quebrando essa resistência, como você falou aí. Sim. Né? E é uma questão com também... mais inteligência, quebrar resistência com mais inteligência e mais traquejo emocional do que antes, que era meio que... E é uma coisa cultural também, que também é uma barreira cultural aí que atrapalha muito, né? E já achei um jeito de ajudar. Olha, né? que Porque bom. o mineirinho, ele vai, né? Ele vai de pouquinho, ele vai conquistando, ele leva um doce de leite pra pessoa, uma gestinha, vai fazendo graça, de repente... Esse é bom. Você tá na mesa de conselho ali. E, claro, apresentando toda a relevância de conhecimentos e tudo, mas tem essa conquista pro mineiro mesmo. Milena, a questão da psicologia, trabalhar a psicologia no líder, né? Qual que é o ponto crucial para poder chegar lá e dar aquele start nele para ele mudar a visão que ele está no momento, porque a empresa precisa transformar. Né? Como que você consegue fazer esse tipo de observação? É uma questão muito nevrálgica nas empresas hoje, porque, como eu falei, são seres humanos. Sim. E nós temos todos a mesma dor. Né? Quando a gente vai avaliar, cada um tem uma personalidade, mas o ser humano que está ali, o líder, o liderado, todo mundo tem a mesma dor. Né? E cada fase da sociedade aumenta ainda uma dor específica. Então, eu tenho formação em logoterapia e análise existencial, que é uma cadeira da psicologia, né? E fui buscar isso justamente para poder atender isso que você está dizendo.
Hoje, se você for reunir os atestados de saúde mental nas empresas, motivos de ausência, de turnover, que é a rotatividade, líderes adoecidos, muita gente adoecida nas empresas, né? E com isso, menos produtivas, o que a gente chega no final da ponta da depressão, da ansiedade, do burnout, do pânico, a gente chega no vazio existencial, que é o que hoje a gente está chamando, né? Tem esse nome mesmo, né? Tem esse conceito mesmo, que é a pessoa não entender o que ela está fazendo ali. O vazio existencial tem um conceito mais amplo dentro da logoterapia, mas no final das contas, é o indivíduo não entender qual é o propósito do que ele faz, qual é o sentido do que ele faz. Isso pode parecer filosófico, mas é muito prático, né? Então, quando você vai perguntar para as pessoas dentro das empresas ali, porque a empresa ela é um acumulado de gente, e por isso ela é um laboratório riquíssimo de observação da sociedade. Então, o que está acontecendo ali está acontecendo fora, mas a gente consegue observar melhor ali. Então, quando você vai conversar com essas pessoas e entender a vida, os problemas, que é uma coisa que muito que o RH faz e a psicologia faz lá dentro, a dor eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida, eu estou perdido, eu estou confuso, não sei se é isso mesmo que eu quero, não sei o que eu quero para o futuro. E por que isso aconteceu? Né? Porque a gente passou muitas décadas e décadas investindo mais no momento presente, no carpe diem, né? Não pensando no futuro, nos prazeres. Imediatismo. Exatamente. Os prazeres rápidos, a recompensa imediata. Isso veio com a facilidade da internet também, né? Tudo muito rápido. É a geração miojo, né? A geração miojo já está ultrapassada porque são 3 minutos. Tudo em 3 minutos hoje é um tempo muito longo, né? Então, tudo isso vai levando o ser humano para uma necessidade de prazer imediata e uma insatisfação com aquilo que precisa ser investido a longo prazo. Então, uma carreira bem-sucedida é a longo prazo. Um processo de emagrecimento é a longo prazo. Um curso que preste, assim, né? Que seja sólido, relevante, é a longo prazo. E a gente está vendo, né, um momento e a gente está assistindo uma geração que não dá conta disso. E elas estão nas empresas. Então, hoje você tem um jovem ali de 22 anos que acabou de chegar e quer uma promoção. Ele quer uma carta de benefícios super extensa, ele quer ser líder, ele quer ser gestor. Exato. Então, existem muitos estudos hoje, rápidos, né, que estão acontecendo rapidamente sobre isso. Qual é a grande ferida das empresas hoje no quesito saúde mental? O vazio, a falta de sentido, a falta de propósito. E quando isso não acontece, como você citou, esse recém-chegado, muitas vezes ele entra num processo de depressão, de não aceitação. Ou ele pula de uma empresa para outra, achando que ele vai encontrar isso. Eu tenho alunos de mentoria que estão nesse momento, né, que vai pulando. A empresa que não é correta, a empresa que não é legal, essa oportunidade não é boa, mas ele não entende que tudo que é relevante tem que ser construído a longo prazo. E ele vai vivendo esse vazio de não ter conquistas, senso de realização. Então, aonde que a gente precisa atuar? Né? Qual que é o grande conselho hoje? Se der para dizer né? Porque é complexa a coisa. Mas hoje o grande conselho é que o líder saiba ser esse exemplo de maratonista, né? De ser uma pessoa forte a longo prazo, de ser uma pessoa madura, que dá conta de sofrer, né? Como a gente está assistindo uma sociedade que não sabe mais sofrer. Não sabe. O sofrimento que edifica, o sofrimento que leva a gente mais longe, né? Então, hoje ninguém mais faz faculdade, né? A Fernanda está aqui, está assistiu recentemente as universidades passarem por um declínio muito grande, as pessoas querem cursos livres, rápidos, sem compromisso, sem TCC. Não, né? E preferência. Uma coisa, fugindo disso. E como uma coisa está interligada na outra, né? Porque antes você tem um maior número de universitários, de pessoas nessa faixa etária, que vão para a universidade, que buscam. Na universidade, o foco não é você aprender o cálculo X, não é a teoria Y, dependendo, não é isso. É o ambiente, é como lidar com o outro, é a frustração, é o trabalho em equipe. Então, é ali o momento, né? Nietzsche diz que a gente vê através da educação. É um momento onde você vê o outro, que você deixa o seu ego, o egoísmo, e entende como edificar juntos, que é tudo que depois você vai precisar dentro de uma empresa. E aí você tem pessoas indo para o mercado de trabalho sem essa base, sem esse amadurecimento da educação, e aí entrando nesse vazio. E o trabalho da Milena em pegar o líder e auxiliá-lo
a mudar a chave, a ser esse novo líder, isso é muito importante. E a empresa que entende isso e que apoia a sua liderança com esse trabalho, porque ninguém tem todas as respostas, ninguém é bom em tudo, ninguém sabe tudo. Com certeza. Então, se a empresa está vendo ali um gap dessa liderança e sabe que tem um profissional que pode apoiá-lo e auxiliá-lo, por que não? Porque senão você vai perder todas essas lideranças que não serão capazes de sozinhas chegar nesse lugar, de entender que se ele não está mais ali, hoje eu estou como CEO da Insane, né? Lá, CEO é a sua função de diretor de operações. Fazer que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, mais lucrativa possível, desde que a roda girar, que a gente fala azeitadamente, né? Todo mundo sabendo seus papéis, entendendo. Então, você identificar onde tem um potencial de melhoria, fazer uma mudança rápida nesse processo para você chegar num objetivo melhor da empresa como um todo. Só que, antigamente, a liderança só estava ali para atingir lucro, maiores resultados, através de número, de troca de pessoas, troca de processos. Cobrança. Não tinha um olhar para o indivíduo. Né? Antigamente, a gente falava, a minha pessoa... como que a gente separava? Pessoa... do trabalho diferente da pessoa. Vida profissional e vida pessoal. E vida pessoal. Deu muito ruim. Não é? Porque eu sou a mesma pessoa. Dentro de casa, se meu filho está doente, eu estou no trabalho, eu sou a mesma pessoa, minha cabeça está lá do mesmo jeito. Se eu estou em casa e tem alguma coisa acontecendo, se a gente está fazendo planejamento de 2024, que essa semana tá bombando, minha cabeça está lá, eu tô com ele aqui no almoço, mas meu Deus, o orçamento. Né? Então, assim, nós somos a mesma pessoa, não tem como a gente dividir. Então, o olhar para essa pessoa e eu entender a minha equipe, o meu time, saber como eu extraio o melhor de cada um, tudo se resume em dinheiro. Não. Às vezes, para a Milena, é reconhecimento do trabalho dela. Então, eu vou trabalhar toda a minha gestão baseada em reconhecimento para a Milena. Para o Américo é um outro tipo. Então, assim, eu como líder, eu tenho que ler as pessoas, eu tenho que entender as pessoas, eu tenho que estar ali para as pessoas. E aí, o trabalho da empresa é consequência. Uhum. Então, isso é consequência. Como a Milena comentou, a empresa é um acumulado de pessoas. Se você tira as pessoas, você fica com as coisas. É a lupa da sociedade, né? A lupa da sociedade. Você fica com as coisas. Coisas não fazem nada. Então, as pessoas precisam estar bem. E como o mundo tá doente, né? Tá vazio. Tá vazio de propósito. E as empresas, por ser esse reflexo, se você não sabe seu propósito, se você não se conhece, como é que você tem uma empresa que se conheça, que tenha propósito? Então, o trabalho... Tanto de você encontrar. Antes a gente falava em missão, visão, né? Hoje a gente fala dos valores, dos propósitos, dos sonhos, tanto pessoais quanto empresariais. Sim. Né? Então, essa nova liderança, ter esse apoio de profissionais, o empreendedor entender que ele não tem todas as respostas, que ele tem que buscar profissionais para ajudar a sua liderança, talvez trabalhar sucessores já desde a base. Então, é um trabalho da empresa como um todo, não só da liderança. Né? Colocar o propósito daquela empresa, a missão daquela empresa, os valores daquela empresa, a cultura. Né? Então, não tem como a gente estar numa empresa que é jovem, igual lá na Insane. A Insane é jovem. Esses dias eu coloquei uma imagem da turma trabalhando, assim, né? Acho que até a Milena falou. Do planejamento. Do planejamento. Nossa, que turma legal! É uma turma jovem para frente, digital, sabe? Criativos. Como é que eu vou colocar essa turma sentadinha de terninho e gravatinha porque é o dress code corporativo? O perfil, né? Todo mundo... Então, você tem que ter essa leitura, né? De cada empresa, ela tem a sua cultura. Tem empresas que são mais corporativas, tem empresas que são mais leves. Então, está no DNA da empresa. Você, como líder, como empreendedor, você tem que identificar qual é o seu DNA e identificar a sua primeira pergunta, quem é você? Quando você chega para a empresa, quem é você, empresa? Né? O que você quer? O que você faz? Como você está falando, a empresa saber quem ela é, aonde que ela quer chegar. A questão do marketing, como que se trabalha isso?
Porque o líder, além de ser formado para liderar equipes, ele tem que se posicionar, a empresa tem que estar se posicionando na sociedade, ela tem que buscar o espaço dela, né? Mostrar a que veio, vamos Sim. dizer assim, né? E como é que é trabalhar o marketing aí? Hoje nós estamos num mundo digital, né, Amélia? Redes sociais. Redes sociais. Cada dia surge uma, a última é o TikTok. Posicionamento. São várias redes sociais. Então, você tem que se preocupar, sim, com o seu posicionamento em rede social. Isso como empresa, como uma Sim. corporação, como marca, né? Como eu me posiciono. E aí, isso vai para todos os canais, tanto digitais como off, que a gente fala. Você tem que entender qual é o seu posicionamento, qual é o seu valor, o que você se predispõe a fazer, e aí você vai se posicionar. A gente usa sempre o caso, por exemplo, da Red Bull, né? Então, Red Bull, ela vai apoiar eventos que são radicais. Então, você não vai ver uma Red Bull patrocinando balé. Você vai ver ela num grande evento de skate, de surf, porque ela entende e se posiciona daquela maneira. E não só digitalmente, porque a presença, o off ainda, é muito importante. Então, nós temos, por exemplo, a gente está no sul de Minas, é uma cidade pequena. Comentei, até vou trazer o caso da nossa empresa, da Insane. Quando eu fui tomar o primeiro café com a Insane, eu não conhecia a Insane. E é uma empresa daqui, de Alfenas. E talvez quem está nos ouvindo pode falar. Eu também não. Quem é a Insane? Quem é a Insane? E a Insane é uma empresa que trabalha com iFood, PagSeguro, empresas de unicórnios. Então, assim, empresas enormes são clientes da Insane. E aí você pensa, deixa eu entrar digitalmente para eu entender. Aí quando você vai para o digital, você entende quem é a Insane, o tamanho que ela é, onde que ela está. Assim, é algo gigantesco. Nós somos especialistas no desenvolvimento e design de interfaces. Então, para sites, aplicativos, temos e-commerce da Zema, da Gazin. Então, é uma empresa muito reconhecida. E aí, uma das dores da nossa empresa era que nós não somos conhecidos na nossa região, né? Então, como a gente começar a fazer isso? Com o marketing off também. Então, a gente começar a ter a parte de presença em eventos locais, da gente querer... Mas primeiro a gente tem que fazer esse posicionamento. Em quais eventos nós vamos? Quem nós somos? Qual o nosso propósito? Então, olha a importância de você trabalhar o marketing on e o marketing off da sua empresa. Sem dúvida, senão fica perdido aí, né? E eu sempre vejo como um movimento cultural em massa, de que tudo que é inovação, todo mundo corre para esse lado. E esquece de equilibrar essas duas pontas, né? O básico bem feito, É o básico bem feito. E assim, aí, lá na frente tem que haver um rebote depois, porque foi longe demais com um caminho só. Né? Então, a empresa que ela quer se posicionar, como a Fernanda trouxe o exemplo da Insane, a empresa que ela quer se posicionar, ela tem que entender o público dela, mas que não é todo mundo igual. Ela vai ter um público ali, outro aqui, e ela precisa ser vista por todos esses públicos. Ela precisa ser escutada, como é o caso de vocês aqui, né? Sim. Que consegue levar isso. Por exemplo, a minha família é uma família que tem empresa e eles estão em rádio. Né? Eles estão sempre. Acaba uma coisa, a gente avalia, põe para outra e tudo, porque tem um grande público que está ali. Sim. É porque né? recentemente então, teve a gente tem que diversificar a voz da empresa pelos canais, né? Uma pesquisa do Cantar Ibope que 84% da população ouve rádio. Olha só, é muito alto. Uma porcentagem muito grande. Porque é um veículo de fácil acesso. Sim. Também um veículo de comunicação que é fácil. É o que a gente fala do mix, né? O mix de marketing, ele é muito importante. Você saber colocar e fazer essa divisão em todos os canais para você atingir seu público. Então, começa do começo, entende quem é seu público, quem é a sua empresa, faz a divisão certinha que você vai conseguir atingir aí seu público. E a Insane, ela está se posicionando, ela está chegando onde ela quer chegar. Como é que está sendo esse trabalho aí? Sim, o nosso CEO é o Gilberto Prado, ele é um designer altamente reconhecido, né? O Gilberto e a Carol, que é a esposa dele, que fundaram a Insane.
E a Insane hoje ela tem 6 anos no mercado, funcionários aqui presencialmente, funcionários em todo o Brasil, né, à distância. Então a gente tem esse desafio, que é um desafio que para a liderança dá até para a gente fazer esse tema para entender, porque com a pandemia nós nos forçamos a liderar à distância, mas tem muito líder que se não está no presencial, não está debaixo do olho dele, a pessoa não está produzindo. Não funciona. Não funciona, né? Então, nós temos essa facilidade do digital na Insane, que nós não temos barreiras. Então, nós temos funcionários do Iapoca ao Chuí, que a gente fala, né? E trabalhamos com grandes marcas. Nós temos um audacioso planejamento para os próximos anos, né? De nos tornarmos referência aqui na nossa região em uma questão de educação, de ensino, para a gente trazer esses jovens para o mercado de trabalho, porque hoje uma das nossas grandes dificuldades é a mão de obra especializada. Por ser uma empresa muito especializada, num design muito diferenciado, a gente não encontra facilmente profissionais. Então, um dos planejamentos é a educação. Então, vamos treinar. Ótimo. Vamos treiná-los. A mão de obra especializada é difícil, né? Então, se Muito a gente difícil. identificou esse gap, então vamos... O que a gente pode fazer? Podemos ensinar? O Gilberto ele já tem um curso, UI Boost, já muito famoso. Eles até lançaram essa semana uma plataforma. Então, além de um curso, é uma plataforma onde terão vários conteúdos de UX Writing. Então, para esse mundo do design, ele já tem esse propósito. Então, a Insane vem para contribuir com esse propósito. E nosso planejamento é ir para esse caminho. Do treinamento, da especialização, de identificar esses jovens, de trazer junto para a gente oferecer e ter mais abertura de mercado. Muito legal. Emiliana, essa questão que chegou a falar do trabalho à distância, o trabalho presencial, nós tivemos aí uma pandemia que mexeu com o psicológico, né, com a estrutura das empresas, com tudo, né? Como que é trabalhar isso hoje? A questão de trabalhar remoto, ajuda, não ajuda? Como é que é essa visão dos líderes hoje? Depende muito da localização dessa empresa, né? Se ela tem um alcance nacional ou se ela está localizada em um município específico, né? Mas eu acompanhei muito de perto, porque quando estabeleceu a pandemia, eu atendi a Grão de Ouro, né? Eu fiquei por 4 anos atendendo, então eu passei pelo pré, né? Por durante a pandemia e depois essa reorganização toda ali, né? E foi riquíssimo acompanhar e ajudá-los a resolver essa situação, porque é a inovação na pressa, né? Então, eu acho que a parte mais difícil é você ter que inovar um processo de liderança com urgência. Porque quando você tem um processo de inovação que bate na porta da empresa, mas você tem tempo de estudar aquilo, de treinar as pessoas, de implantar gradualmente aquele novo sistema, por exemplo, né? Um novo modelo de trabalho. Agora, não. A gente não teve isso. Amanhã, todo mundo vai trabalhar de casa. Foi assim que aconteceu. Então, a gente teve que lidar com todo tipo de desafio, inclusive a falta de capacitação das pessoas de atuarem no online, de mexer no computador, de abrir uma sala de Zoom, né? E principalmente dos líderes, que a gente está falando de gerações. Normalmente, o líder ele é uma pessoa mais sênior, ele vem de uma outra geração, ele tem mais dificuldade. Então, isso trouxe para a liderança uma certa insegurança, uma fragilidade emocional ali no início, muita resistência. O conflito com a tecnologia foi muito grande. Foi muito difícil fazer esses líderes entenderem que isso era realmente importante, fazer o híbrido ali, revezar as pessoas. Ainda mais que eu acompanhei uma empresa do agro. Agro não para mesmo, não para mesmo, né? Comercialização e época de safra, então uma loucura. Hoje, o que aconteceu depois disso, né? Todo mundo teve que aprender mesmo. Eu mesma fui uma pessoa que passei por um desafio muito grande, porque eu trabalhava 100% presencial, e eu tinha essa crença, né? Porque eu sou da conexão, da proximidade, de fazer essa leitura que a Fernanda trouxe, de aplicar atividades dinâmicas, de trabalhar o aprendizado de uma maneira lúdica. E aí? Né? Quando estabeleceu a pandemia, a própria empresa da Grão de Ouro falou, ou você digitaliza, ou você grava as suas aulas, né? Ou você traz tudo para a plataforma, ou não tem como continuar. Falei, meu Deus, né? E agora? Eu vou sumir? Eu vou desaparecer? Isso aconteceu com 3 clientes meus clientes maiores, né? Falei, não posso desaparecer. Então, eu também não tive não deu para pensar. Você simplesmente, no outro dia, você sai vendo o tutorial do YouTube e fazendo a coisa acontecer. Então, acho que mexeu muito com a resiliência,
com essa coragem que a gente teve que ter, e com os líderes da empresa não foi diferente. Eles tiveram que enfrentar uma questão muito mais emocional, né, do enfrentamento, da coragem, da ousadia, do risco, do que até a questão técnica que foi rapidamente resolvida, né? Porque era mais fácil do que a gente A imaginava. tecnologia foi bem rápida, né? Era muito mais tranquilo do que o bicho-papão na nossa cabeça, mas eles tiveram uma transformação comportamental, assim, muito profunda, no sentido de ter que virar a chave de uma maneira muito rápida. Hoje, passou, né, essa fase muito difícil, e eles ainda têm aí um convite a se adequarem ao híbrido. Por quê? Uma vez que a empresa experimentou o home office, tanto empresas quanto colaboradores não querem voltar 100% para os escritórios. A empresa, por questão de custos, né, então ela percebeu que o colaborador em casa ele é mais barato para a empresa, embora tenha o fantasma da produtividade, né, de ele não está Que assombra todo produzindo, mundo. será que ele está produzindo, será que não está, difícil de controlar, mas o custo de ter sala, energia e para sustentar a equipe ali dentro é maior. Então, a equipe gostou desse modelo híbrido, o colaborador gostou também, né? E o líder está no meio do caminho sofrendo. Porque realmente existe uma dificuldade em gerenciar pessoas, manter engajamento, manter motivação em alta, avaliar desempenho em alguns segmentos. É muito difícil para o líder fazer isso à distância. Né? E a tecnologia vem, ajuda com as ferramentas, mas eu ainda vejo isso como uma dor. Né? Não acho que está fluindo maravilhosamente, não. Devagarzinho está se adequando. Fernanda, A questão da inteligência artificial que chegando, vamos dizer assim, né? O que está passando pela cabeça das pessoas, né? Depois a Milena vai também falar para a gente. Todo mundo vai ser substituído ou vai ser um complemento? Porque fala assim, inteligência artificial, mas é uma inteligência que está se adaptando também, né? Que a gente vê aí, que é a inteligência, mas ela está se adaptando, ela tem que se adaptar às necessidades dos humanos. Sim. Excelente pergunta, sabe? Porque não sei se a Milena vai lembrar disso, mas a gente se conheceu, a Milena e eu, eu mandei uma mensagem no LinkedIn. Que legal. Depois a gente pode falar sobre essas questões de cara de pau, que a gente tem que ser, né? De você ser intencional, né? Do que você quer. Então, eu sentia uma necessidade de conexões, de gerar conexões na cidade, e eu fui em busca dessas pessoas. Eu falei assim, quem vai ser uma pessoa que me conecta com outras pessoas, que é uma pessoa interessante, que eu admiro e tal. E fui buscando indicações, cheguei ao nome da Milena, mandei uma mensagem no LinkedIn dela, falei, vamos tomar um café? Que legal. E aí ela prontamente respondeu, a gente foi tomar um café, isso já tem um tempo, né? E a gente foi lembrar que ela já havia me visto numa palestra do futuro do trabalho. Sim. Você lembra disso? Lembro. Olha que interessante. Há alguns tempos a gente falando sobre o que será o futuro do trabalho, e a inteligência artificial não era hype naquele momento, mas já se falava, né? Mas é o que a gente... eu acho que a minha opinião não mudou desde então, que é o ser humano conecta, o ser humano ele é criativo, o ser humano, ele tem camadas complexas que não é facilmente substituível, né? Desde que você entenda isso. A partir dessa premissa, o que vem da inteligência artificial tem que ser utilizado e aproveitado da melhor maneira possível. Então, tinha uma aula, eu mostrei, foi a primeira professora a mostrar o ChatGPT para os alunos. E foi um tabu, porque era assim, como que você está mostrando um negócio desse? Porque eles vão preencher as provas, eles vão fazer os trabalhos. Eu falei, eu vou mostrar, porque eu quero que eles entendam a melhor maneira de utilizar. Então, isso eu não vou brigar contra. É o que a gente fala sobre a resistência. A gente não pode resistir. Nós temos que entender como utilizar da melhor maneira possível e como usufruir daquilo.
Então, a inteligência artificial, ela vai substituir muitos trabalhos? Vai substituir muitos postos de trabalho. E que a gente veja isso de uma maneira positiva, que a gente veja como utilizar isso da melhor maneira possível, para que o ser humano vá para um outro nível, para um outro patamar. Então, quando a gente fala sobre música, poesias, que a inteligência artificial já cria, se a gente ficar só nesse patamar mesmo de só eu desenho, não. Só eu crio, não é. Mas que a gente entenda o quanto é genuíno as conexões, sim. Nossas conexões. Únicas, né? Únicas, que é daí que eu jogo até a bola para a Milena, a partir das conexões. Eu tenho até um ponto de vista bem técnico sobre isso que ela disse, né? Que algumas camadas do ser humano, algumas camadas mais complexas não podem ser substituídas de fato, né? Então, a inteligência artificial, ela vem reproduzir as capacidades biopsíquicas do indivíduo. Então, o indivíduo, ele tem uma camada biológica, física, psíquica, que é um aparelho genial, né? Que é a mente, e ele tem uma camada existencial ou espiritual. Não no sentido religioso, mas é uma camada que a gente chama de espiritual porque ela vai além da matéria. Isso é psicologia, não é espiritualidade religiosa, né? Isso a logoterapia ensina. E essa camada é onde moram os valores, as virtudes, os princípios e a liberdade de escolha. Então, esse lugar mais amplo, mais elevado do ser humano, até o momento, não há indícios de que a inteligência artificial possa chegar. Então, por melhor que ela seja, ela chega até o nosso aparelho biopsíquico, né, que são as nossas capacidades psíquicas e até biológicas, né, de reconhecimento de sentimento, temperatura, sensações, isso tudo ela consegue alcançar. Agora, a nossa dimensão existencial do quem é você, né, do quem eu quero ser amanhã, que pode ser diferente de hoje, essa espontaneidade do ser humano de criar a partir do zero, né, isso não há indícios de que ela consiga fazer. Só que, né, eu tenho uma leitura muito interessante sobre isso, que é do Yuval Noah Harari, que ele é um antropólogo, sociólogo, muito polêmico e renomado. Ele escreveu Homo Sapiens para explicar como é a formação da sociedade a partir do comportamento humano, e depois Homo Deus. E Homo Deus é um livro muito assustador, porque ele dá continuidade a essa evolução psíquica e comportamental, e ele chega no momento que nós já estamos chegando, que ele fala que Homo Deus vai ser uma nova espécie de ser humano, que é uma elite minúscula que vai dominar todas as outras através da tecnologia. Se as pessoas não pensarem sozinhas, que é o grande problema, né? Então, a gente já está chegando nesse lugar que essa pequena elite domina os demais, porque os demais não pensam sozinhos. Eles se deixam levar pela tecnologia. Eles são servos da tecnologia e não senhores da tecnologia. Né? Então, que eu acho que vai na mesma linha do que a Fernanda trouxe. Uma dependência, né? Vai ficando dependente. Isso. E não faz sozinho, não pensa por si mesmo, não cria sozinhos. Então, ele fala isso nesse livro, intencionalmente. Ele não escolhe, ele não decide. Né? Ele é levado. Então, isso está acontecendo com a gente compra as sugestões que chegam no nosso aparelho o tempo inteiro. Né? Então, isso é muito perigoso. E ele fala que o único remédio para isso, a única salvação do homem de não ser essa desigualdade tão grande, evolutiva, é as pessoas começarem ou voltarem a pensar sozinhas e a pensar livremente. Né? Viver normal, né? Relacionar-se. Assumir protagonismo, por isso que a gente fala um pouco no mundo corporativo, né, numa linguagem mais corporativa. Assumir o protagonismo, quem eu sou, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar, qual é o meu valor aqui. Né, o que eu posso entregar de maior qualidade. Então, a inteligência artificial, ela vai tirar, sim, o espaço de todo mundo que não assumir essa rédea do pensamento livre, né, do pensamento da sua própria escolha. É aquilo que a gente sempre fala. Quando você entrar no YouTube, vai e procura o que você quer ver. Né? Hoje as pessoas abrem e pode mudar. Né? E o que aparece eu assisto. Então, esse pequeno comportamento já demonstra essa diferença. Né? Então... Nossa, eu tenho uma resistência tão grande quanto a isso. Eu sou tão resistente a engolir coisas. Eu não me deixo, assim, me policio o tempo inteiro. Inteiro. Quanto a isso. Não assisto, sabe, assim, nada que venha organicamente para mim. Bloqueio na hora.
Eu tenho que buscar o assunto. E aí, a partir daquele assunto, óbvio, outros assuntos vão vindo naquela linha que você vai. Isso sim, isso não, isso sim, isso não. Mas você ter essa visão, esse cuidar, estar atento. Consciente, atento, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o que o líder precisa fazer sobre isso, né? Já que ele é a grande referência num grande grupo de pessoas, já que ele é o exemplo num grande grupo de pessoas. Quando o líder reclama assim, parece que o pessoal não pensa. Parece que a pessoa não está ali, está só o corpo dela trabalhando, a mente dela não está ali. Então, as pessoas estão perdendo realmente a capacidade de pensar, de intencionar, de decidir, de escolher. Então, esse líder também tem que vir, né, nessa contramão do excesso e buscar o ponto de equilíbrio. Tem uma coisa muito interessante para isso, e ela é prática, ela não é difícil, que é a metodologia que a gente chama do líder coach, né? Então, cuidado, os ouvintes, com todos os tabus sobre coach nesse momento, né? Que coach já tá... Abra seu coração. Abra seu coração, né? Me deu uma chance, porque é uma metodologia sensacional, só que pingou no Brasil esquisito e deu um pouquinho ruim, mas é uma metodologia muito válida. E o líder coach é aquele líder que ele traz para a sua atuação algumas ferramentas e técnicas de fazer o outro pensar. Porque o coach é um processo de desenvolvimento, de aprendizado, né? Então, o líder coach é fazer perguntas, muito mais do que oferecer respostas. Então, quando esse líder ele está encontrando uma equipe que não pensa, que está meio no automático, que as pessoas estão muito vazias ali, ele precisa começar a fazer perguntas, né? Então, quando a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho esse problema, resolve para mim? Ele fala, vem cá, o que você acha? O que você já entendeu desse problema? Até onde você conseguiu chegar? Vamos lá, vamos junto, né? Então, e se a gente for pensar em maternidade e paternidade, não é diferente, né? Trazer essa criança, trazer essas pessoas todas para começar a pensar de novo, a sofrer pensando, né? Ser mais humana é ter a humanização dessa relação? Perfeito. Para a logoterapia, ser humano é poder decidir o que se é, decidir o que se faz. A única coisa que nos diferencia de todos os outros elementos da espécie viva do mundo é o poder de decisão, o poder de escolha. Se a gente perde isso, a gente desumaniza. A gente vira massa, né? Vira robô. Então, a única coisa que é essencialmente humana é o poder de decisão, de escolha, do pensar livre, né? Então, ai, que lindo isso. Isso é tão lindo, né? Porque se a gente for pensar antigamente, o que se esperava de um funcionário, de um colaborador? O oposto. Né? Eu não quero que você pense. Você não é pago para pensar, médico. Você é pago só para executar. Você não é pago para pensar, você é pago para executar. Exato. E a gente entender que estamos num outro momento, estimulando o pensamento, o senso crítico, né? Colocando essa liderança nesse papel de não, você tem que ir lá, você tem que perguntar, você tem que, né? Faça assim, vá lá, faça. E aí o líder, não, eu preciso de apoio. E a questão do coach, eu vou quebrar um tabu aqui, vou assumir. Sou coach há muitos anos. A minha coach, Magui, maravilhosa, ela se denomina muito aqui no Brasil como thinking partner, porque ela viu que que é pensar junto. Então, você vem para uma sessão para a gente pensar juntos. Então, é um momento que você tem com uma pessoa que é muito reconhecida, renomada e que tem aqueles skills, já passou por muitas coisas, que você pode se expor, que às vezes dentro do ambiente corporativo, ou no seu par, ou com a sua liderança direta, às vezes você não tem essa liberdade, ou você quer tratar justamente uma questão que é da empresa, você leva para fora, junto com um profissional habilitado para isso, para pensar junto com você. Isso é, assim... A essência do coaching é essa. É uma composição, né? Vai unindo para ter um resultado positivo. É um personal mind, eu chamo assim. Não é? Porque às vezes a gente sabe, por exemplo, fazer um exercício físico, mas a gente precisa do personal ali para corrigir uma postura, para te dar motivação, para cobrar a sua evolução. E o coaching é um personal mind, né? É uma pessoa que está ali para cobrar que você pense mais, que você resolva os seus problemas, que você assuma uma responsabilidade, trabalhe com novas ferramentas, né? Então, eu defendo mesmo, defendo super. E, então, isso é um caminho para desmassificar a galera, né? Trazer o pensamento livre, que é o remédio contra um excesso da inteligência artificial, é esse ultrapassar os limites da humanidade, aí eu acho que não é legal. A gente tem que tomar cuidado. Temos que
humanizar as empresas e humanizar tudo, todo mundo. Estar atento, né, América? Igual. E assim, olhar para o futuro. Então, se você está numa posição de bater martelo, de bater prego, né, que a gente fala, e você sabe que está chegando uma tecnologia que vai bater prego, Vamos lá, né? Então, presta atenção. O que você vai fazer para mudar esse cenário? Você vai ficar esperando que chega a máquina e fale tchau? Não. Então, peraí. Outra coisa. Como é que alguém vai ter que instruir essa máquina para bater o prego? Se eu for a pessoa que tem a capacidade de instruir essa máquina, então eu não vou ser substituível aqui. Então, deixa eu estudar isso para eu fazer aquilo. Então, assim, é prever os movimentos do mercado na sua área, né? Então, estar sempre atento ao que vem pela frente, se colocar, né, na vanguarda para você entender e você se movimentar. Você não vai falar, ai, meu Deus, ó, pobre de mim, porque aconteceu tal coisa. Protagonismo. Protagonize. Assuma, seja protagonista da sua vida, da sua carreira, se posicione e vá atrás do seu objetivo. Então, entenda o que vai acontecer, estude aquilo e vá atrás do que você almeja, do que você espera. Que o mundo está em evolução constante, né? E as empresas têm que estar acompanhando. Né? Tudo vai, tipo, uma avalanche de conhecimento, de novidades, de processos, e isso impacta o líder, a liderança. É uma das competências do líder é inovação, capacidade de inovação e gestão da mudança. Porque inovação é ele ter a mente aberta à inovação, ele aceitar isso e aceitar passar por isso. E, além disso, ele precisa gerenciar o processo de mudança, que requer lidar com essas resistências, com todo tipo de pessoa em relação a isso, com o medo, com as tentativas e erros dentro do processo de mudança. Né? Então, o líder ele tem esses dois papéis que são igualmente difíceis, assim. E é fundamental. O líder hoje, que ele quer um crescimento de carreira, que ele quer uma posição de C-level, que ele quer trabalhar numa empresa comercialmente ativa, né, interessante do mercado, se ele não tem essa capacidade de inovação, gestão da mudança, ele está fora. Porque o líder ele serve para resolver os problemas da empresa, não para travar, né, o processo. Então, é fundamental. Fundamental. Milena comentou sobre o erro. E, assim, a gente vê muita empresa falando assim, né? Ah, pode errar. Pode, né? Nossa, nós aqui aprendemos com o erro. E aí, a pessoa erra, mostra o erro, assume o erro e é punida por aquilo. Aí, o que você vai entender que vai acontecer na próxima vez? Não vou... Esconder o meu erro. Você vai esconder. E fora a tensão, né? Que é aquele clima que gera. Então, essa questão do erro, eu falo muito lá na empresa. Gente, o erro é a única forma da gente evoluir. Porque, assim, a gente entende aquele erro e aí você vai atrás do que aconteceu de verdade, corrige para dar o próximo passo. Então, a gente entender que o erro é uma maneira de evolução, utilizar o erro para o crescimento e ter uma liderança que olha para esse erro como uma ferramenta, isso é muito importante. Então, porque senão a gente está falando de hipocrisia, quanta hipocrisia a gente tem, né? Do valor, da cultura, no papel. É lindo. É lindo, aceita tudo. Vai, na verdade, né? Tinha uma coisa muito boa, principalmente para mulheres, que era assim, a fragilidade, né? Do você se colocar numa posição frágil. E eu via isso como uma coisa, assim, incapaz de acontecer comigo, sabe? Por quê? Porque eu tinha crenças onde a liderança era sempre uma liderança forte, rígida, né? E aí, quando eu começo a entender que, através da fragilidade, eu me conecto, através do erro, eu me humanizo, que eu trago esse colaborador, esse time, para mostrar que eu não sou uma coisa inalcançável, que eu sou uma liderança que está com eles, é através da vulnerabilidade. É quando você se desarma, quando você entende que a sua posição ali é uma posição em conjunto, que você não é mais do que ninguém, que você não faz nada diferente de ninguém, que todo mundo ali está no mesmo barco. E isso, para mim, me libertou tanto. Ser receptivo também é importante. Nossa, demais.
me tirou assim. Antes, nossa, gente, eu tinha que estar sempre muito perfeita, muito empoderada, muito. A maternidade foi uma coisa que me quebrou, porque como que eu ia estar perfeita, né, numa posição de liderança, sendo que eu estava num momento, por exemplo, amamentando com os seios cheios de leite, doendo no puerpério, coisas, sabe? Então, isso foi me quebrando e foi tão bonito, sabe? Entender que você é uma única pessoa, que você não tem diferença de vida social e vida pessoal e vida do trabalho. Isso aos poucos, mas é a maturidade, né, Milena? E é cultural, porque o modelo industrial de trabalho trouxe para nós essa ideia de que o líder está numa posição superior aos demais, uma posição de chefia, de força, né, de um ser inalcançável, indestrutível, é um super-homem, é uma Mulher Maravilha, né, lá nessa posição. E isso foi outra coisa que deu muito ruim, porque o adoecimento desses líderes, né, então, foi muito evidente ao longo desse período, e a anulação da vida pessoal, né, a gente teve uma geração antes da nossa, né, aqui, que foi de pessoas que tinham em mente que tinham que ser bem-sucedidas financeiramente e ponto. Então, são pessoas que envelheceram muito rápido, que não tiveram Sem contato com seus família. filhos, que não criaram seus filhos, sem família, principalmente mulheres. A Fernanda falou isso no começo, né? A mulher que dessa geração, ela entendeu que ou era a família ou era o mundo executivo e toda essa glória, e não, né? E hoje a gente está conseguindo equilibrar essas pontas. Então, a cultura também engessou o ser humano na liderança, principalmente, porque ele tinha a crença de que ele não podia errar, de que ele tinha que ter todas as respostas, de que ele mandava em todo mundo, ele tinha que ter o controle das pessoas, inclusive. Isso é muito real na literatura, né? E deu ruim porque todo mundo é humano e ele também era muito falível e começou a esconder os erros e ter queda de performance e virou uma cultura hipócrita, como a Fernanda trouxe também. Então, hoje, a gente vai para uma pergunta e uma resposta que é muito atual, assim, qual é o papel do líder? Qual é o papel do líder hoje? O líder, as maiores qualidades de um líder, disposição e senso de servir, né? O propósito de servir. Então, ele tem que estar disposto, porque é bucha, né? O líder, ele está numa posição de que ele sustenta a panela de pressão da presidência, da diretoria, e tem que transferir tudo isso em uma linguagem de metas e resultados para a equipe. Então, ele fica ali numa linha, a linha tática, que é de altíssima pressão emocional, mental, né, e tudo mais. Então, ele tem que estar muito disposto, ele tem que ter uma consciência de que aquele lugar é muito menos glamour e muito mais serviço, né? Isso, se a gente for olhar esse conceito, então, para o governo, a gente está complicado. Então, assim, em todas as eras, né? Sim. Então, porque essa consciência da liderança que a gente vem trabalhando muito nas empresas. Quando você me perguntou, né, o que a gente está falando agora nas empresas? A gente já está, para muitas empresas, chegando nesse outro lugar, que é esse papel do líder baseado na ética, no serviço, na doação. É um papel um tanto filosófico, político, né? No sentido de entender a empresa como uma comunidade, né, que precisa da ajuda daquela pessoa. Então, é maior, né? Sim. E a empresa, ela está inserida na comunidade, ela faz parte do todo ali. Influencia Porque as pessoas muito. estão, como você disse, são várias pessoas, é um laboratório, né? Várias pessoas de vários setores que estão ali dentro. É só você observar um colaborador, um amigo seu, alguma pessoa que era de um jeito, passou 5 anos numa empresa, se tornou de outro, passou mais 5 na outra, se tornou de outro. Então, assim, a empresa, ela influencia a mentalidade, o comportamento e, portanto, a personalidade dos indivíduos. Então, olha que responsabilidade. Então, quem são esses líderes que estão ali ditando, né? No melhor sentido, essa palavra é péssima, mas assim, quem é esse líder que está direcionando a cultura para influenciar a vida dessas pessoas positivamente, fazê-las crescer, né? Fazê-las tanto crescer financeiramente quanto também como pessoas, né? Isso é muita responsabilidade. Muita coisa. Né? Só tenho a agradecer a participação de vocês, esse bate-papo, esse aprendizado. Para mim foi uma aula em dupla, né? Das melhores que eu tive o prazer de conhecer. Né? Então, deixo o espaço aberto para você deixar contato, Fernanda. E você também, Milena, né? Eu deixar o contato de vocês.
né? Para quem quiser saber mais, solicitar aí as mentorias, né? Os cursos. Assim, Américo, obrigada pelo espaço, pela oportunidade, ainda mais com essa parceira, né, de pouca e longa data, né, a Milena, que é para mim uma inspiração. Em relação à contribuição para a sociedade, a gente tenta contribuir das melhores maneiras possíveis, né? Sempre está aberta a contatos. Eu faço parte de uma grande rede de mulheres que chama Ângelos. Essa rede ela é formada pelas maiores líderes do Brasil e do mundo, dentro das suas áreas de reconhecimento. E, recentemente, nós escrevemos um livro. Eu fui convidada para ser uma das autoras desse livro, que chama Bora Inspirar. Eu deixo sempre um link na minha bio ali do Instagram, que é Fernanda S. Joia, para as pessoas que podem adquirir na Amazon esse livro, e sempre mantendo contato. Através do LinkedIn também, é uma rede que a gente faz uma atuação constante ali, então fica sempre minhas redes à disposição de quem quiser entrar em contato comigo e com a rede também de mulheres, eu fico à disposição. Muito bem. Que espaço bom de falar, né? Que vocês são muito acolhedores, né? Eu agradeço muito por esse espaço, lógico, por essa oportunidade, mas por esse clima, né? Por ter nos acolhido tão bem, né? E com tanta ajuda, com tanto apoio. Agradecer a Fernanda, porque eu que te joguei nessa fogueira boa, viu? Fui eu que falei, que bom se desse certo. Porque a gente já tem isso aqui, já é uma mesa de café de 2 horas, né? E com muitos novos planos e projetos. Então, obrigada por você ter vindo. Eu também agradeço por esse espaço. Eu gostaria de, até antes de falar de mim e do meu trabalho, hoje eu sou a pessoa que engaja muito a logoterapia, porque eu acho que é uma linha da psicologia que vem para apoiar principalmente empresas, né? Hoje esse vazio existencial, essa falta de sentido do trabalho, o trabalho, ele edifica o homem de fato. No trabalho nós somos convocados a entregar o nosso melhor, né? Em casa também, mas no trabalho mais ainda, né? Parece que a gente não pode errar tanto, né? Não tem tanta tolerância quanto as nossas falhas, então acho o trabalho riquíssimo como processo evolutivo. E a logoterapia, ela vem salvar, né, com os conceitos dela, muitas questões empresariais, né? Então, eu convido a todos que quiser conhecer um pouquinho, que nunca ouviu falar, que a nossa escola de formação, em Rota, fez o lançamento do primeiro documentário sobre a vida de Viktor Frankl, que foi o criador da logoterapia, e, portanto, também dessa ciência, né? Tá no YouTube, chama Além da Liberdade, e fala muito sobre diversas dores que a gente está vivendo na sociedade e nas empresas também. Então, eu deixo esse convite aqui. E as pessoas me encontram também pelas redes sociais, muito mais LinkedIn na exposição do meu trabalho, mas também lá no Instagram com quem eu sou mesmo, né, no meu dia a dia. Tem alguns links de acesso também. Tem um curso gravado, que é também uma porta de entrada para quem quer trabalhar a autoliderança e, portanto, uma liderança futura. É só chamar lá e a gente toma um café, proseia. Isso aí. E cria caminhos e ela soluções. aceita mesmo o convite. Com certeza. Ela só prova disso. Uma boa prosa. E o Mundo Cast de hoje fica por aqui. Mas voltaremos em breve com outras entrevistas. Mas não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. Instagram, @MundoMusic103.9, TikTok, Mundo Music 103.9 e no YouTube, Mundo Music FM 103.9. Até o próximo.